Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Vou colocar ali no telão a palavra do Senhor. Do livro de Mateus. Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no teu celular, pelo telão. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada de todo aquele mal. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Porque, Deus, a tua palavra, Senhor, ela não é palavra de homem. Ela é a palavra do Deus vivo. A palavra que liberta, que transforma, a palavra que traz à luz aquilo que está escondido, a palavra que traz o entendimento. E nesta manhã eu te peço, ó meu Deus, que a tua palavra, Deus, que encontre o coração de cada pessoa que aqui está. E nenhuma, Senhor, possa ficar indiferente, mas que seja, Deus, impactado pela tua palavra nesta manhã. Eu profetizo nesta manhã que pessoas aqui sairão diferentes. Eu profetizo aqui que nesta manhã pessoas serão abaladas, impactadas pela revelação da palavra de Deus e suas vidas nunca mais serão as mesmas. Eu profetizo, Deus, bênção sobre cada pessoa que está, sobre cada pessoa que vai ver, Senhor, essa pregação através da internet. Que estejam abençoados. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro, Satanás, que tu não tem parte nesse culto, tu não tem autoridade nenhuma neste lugar, porque nós estamos aqui em nome de Jesus, e nesse nome eu tenho autoridade para dizer: fora daqui, saia em nome de Jesus. Deus, que a graça do céu, que o mistério do Espírito Santo, da presença do Divino, tome esse ambiente mais e mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto? Amém, querido? Você já percebeu que eu vou pregar de novo sobre a mulher do fluxo de sangue? Pastor, desde que eu converti, eu ouço essas pregações. Glória a Deus por isso. Porque se Deus quisesse coisas novas na palavra, ele escrevia uma Bíblia por dia, amém? Mas hoje, você vai ouvir uma pregação sobre a mulher do fluxo de sangue que você nunca ouviu. Mas sabe, pastor, eu sei. Você vai ouvir uma pregação que você nunca ouviu sobre a mulher do fluxo de sangue. O título dessa mensagem é As 3 Etapas da Vida. Qual é o título mesmo? As 3 Etapas da Vida. E nós vamos usar a vida dessa mulher. Isso não quer dizer que a etapa que eu vou falar da vida dela seja igual à tua. Mas, com certeza, essa etapa é real. A primeira etapa que eu vou falar é a etapa do padecimento. A etapa em que a pessoa, ela faz algo, ela quer alcançar algo, e ela tenta de todas as maneiras e não dá certo. Ela tenta, ela quer algo, e ela tenta e não dá certo. Essa é aquela etapa em que as coisas não dão certo na vida da pessoa, que ela bate porta e nada dá certo. É terrível, né? Quando você está batendo em portas e você mesmo percebe que aquela não é a porta que você gostaria. Esse dia Deus me levou a lembrar da minha vida, já de vários anos, lá quando eu comecei, com 17, 18 anos, a procurar emprego.
Olha, irmão, eu já trabalhei em outros lugares que só misericórdia de Deus. Eu pensava, quando Deus estava me lembrando disso, Deus, poxa vida, né? O que eu queria ali? Eu não gostava daquilo ali, mas tinha que trabalhar. Eu me lembro que uma época eu fui trabalhar numa obra. Eu tinha que trabalhar. Minha mãe era separada do meu pai desde pequeno, né? Minha mãe criou 7 filhos. E quando eu fiz uma idadezinha, eu tinha que ajudar em casa. E eu fui trabalhar numa obra. Pô, eu estava me lembrando de misericórdia. Terrível. Para mim era terrível, porque aquilo não era o meu lugar. Eu nem tinha estrutura para trabalhar. Eu teve uma obra que eu trabalhei meio-dia e não deu mais. Larguei. Saí. O pessoal foi por horário de descanso, eu fui para casa. Só em pensar que eu tinha que ficar inteiro novo. E não era, antes a obra não era como é agora. Mas hoje as coisas estão melhores. Antes era tudo no braço. Tudo no braço. Era terrível. E eu fui passando de emprego para emprego. Depois me tornei vendedor e fui fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas nada dava certo. Nada eu conseguia ir para frente. E eu bati em todas as portas, eu ia atrás de emprego, não gostava, não ficava, ia no outro. Enfim, era terrível. Era a etapa da minha vida em que as coisas não davam certo. Bati em tudo que era porta, mas não dava certo. A Bíblia fala dessa mulher, que ela viveu essa etapa. Num momento da sua vida, algo aconteceu. Tudo tem uma origem. Todo sofrimento tem uma origem. Toda dor tem uma origem. E a mulher, de repente, ela percebeu um fluxo de sangue no corpo dela. Ela achou que era normal, ela era uma mulher. Ela achou que era 7 dias, 10 dias no máximo. Mas aquele fluxo de sangue não diminuiu, não parou. Passaram-se os dias e nada. Passaram-se os meses e continuou o fluxo de sangue. Passou 1 ano e ela continuou com o fluxo de sangue. E agora ela não conseguia mais esconder aquilo de ninguém. E havia sobre ela agora uma enfermidade. Era uma enfermidade. Só que era uma enfermidade que trazia um estigma de maldição. Ela agora era considerada uma mulher impura. Ela agora não podia mais ir no templo, adorar a Deus. Ela não podia mais ir na sinagoga, adorar a Deus. Ela não podia viver em sociedade, porque ela tinha uma doença contagiosa e que era considerada maldição. Todos sabiam que aquela mulher estava assim porque ela tinha cometido pecado. Isso é o que todo mundo pensava naquela época. Aquela mulher, na sua casa, todos os seus pratos, todos os seus talheres, todas as suas roupas, tudo tinha que ser separado. Ela não podia mais dormir na mesma cama com o marido, ela não podia abraçar os filhos, nada disso. Ela estava totalmente excluída da vida normal da sociedade. E ela começou a procurar uma solução. Era uma etapa da vida dela que ela estava à procura de uma solução para a vida dela. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você está vivendo essa etapa. Talvez você que está vendo pela internet, você está vivendo essa etapa, você está procurando uma solução para a tua vida. E você tem batido em muitas portas. E a Bíblia diz que ela começou a padecer. Muito, Bíblia, muito. Com muitos médicos. Isto é, ela começou a bater em portas. Alguém falava para ela, em tal aldeia, tem um médico lá que ele é bom. Ele vai te curar. E ela ia lá. Mas não dava certo. Passava um tempo que, olha, mas vai em tal lugar que lá tem um outro médico, esse médico vai te curar. E ela ia lá. E não dava certo. Não vinha a solução para aquele problema dela. E a Bíblia diz que as coisas iam piorando. Cada vez ela estava pior. Porque cada vez ela estava mais fraca. Agora ela já tinha gastado tudo que ela tinha, pagando os médicos, com remédios. E ela estava indo, é uma tradução que diz que ela estava indo de mal a pior. Já pensou? A pessoa está mal e ir para pior, pastor? É complicado, ela está mal e ir para pior. Então, essa foi a fase das dificuldades.
Ela batia em várias portas. Mas não sabia ela, preste atenção, que tinha alguém que estava batendo na porta dela. Enquanto ela batia nas portas, procurando uma solução, alguém estava batendo na porta dela. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ela. Jesus batia na porta daquela mulher. Jesus estava vendo todo o sofrimento dela. Jesus estava vendo toda a luta daquela mulher. O desejo que ela tinha de sair daquela etapa de sofrimento, de padecimento, daquela etapa que nada estava certo. E ela ficava cada vez pior. Jesus estava vendo tudo aquilo. Então essa é a primeira etapa. Eu acredito que todos aqui já passaram por uma etapa dessa. Que as coisas não dão certo. Ou talvez alguém aqui está passando por essa etapa. Que as coisas não dão certo. Você tenta uma coisa, não dá certo. Você tenta outra, não dá certo. Tudo que você faz não dá certo. Essa é uma etapa ruim. Mas veio a segunda etapa da vida dela. No versículo 27. Diz assim: ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou suas vestes. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Preste atenção. Vem agora a etapa da oportunidade. Sabe, na vida de todas as pessoas, todas, vem a etapa da oportunidade. Só que algumas pessoas não conseguem ver a oportunidade. Algumas pessoas não conseguem discernir a oportunidade. E a oportunidade passa. Aquela mulher, diz a Bíblia, ela ouviu falar de Jesus. Mistério está aqui. Ela ouviu falar de Jesus. Mas, pastor, o que ela ouviu falar de Jesus? Eu vou te explicar. O que ela ouviu? Aquilo que ela ouviu despertou nela uma fé, uma certeza que ela nunca teve quando ia nos médicos. Ela disse: se eu tocar na orla das vestes dele, ficarei curado. Ninguém disse isso para ela. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela disse: se eu tocar nas orlas das vestes dele, eu vou ficar curado. Preste atenção. O mistério da orla das vestes de Jesus. O crente tem que acreditar em mistério. Irmão, você tem que acreditar em mistério. O Evangelho é mistério. O Evangelho é mistério. Tudo no reino de Deus é mistério. Tem coisas que são letras. São boas, são, mas não são mistério. Hoje eu estava falando no grupo caseiro. Hoje está uma febre de teologia. Tudo que é crente quer fazer teologia. Pagam, né? Está cheio de pastores ensinando teologia. Pô, eu fui professor de teologia há muitos anos. Você nunca me viu falar em teologia aqui? Quem não está falando para você das 7 dispensações? Você vai me ouvir e vai dizer: que adianta? Eu estou cheio de problema, o pastor falando de 7 dispensações. O que adianta isso? É bom teologia? É. É bom conhecimento? É óbvio. Agora você tem que entender uma coisa. Você não pode errar o alvo. Você não pode errar o alvo da tua vida. Teologia forma teólogos. Teologia forma teólogos. Agora, o que forma um pastor é unção. Unção forma pastores. Teologia forma teólogos. Ah, pastor, não posso fazer teologia? Deve fazer, mas não deve fazer. Mas, sobretudo, buscar unção. Mas por que as pessoas preferem buscar teologia e não unção? Por quê? Porque é mais fácil. Teologia, meu filho, compra livros. Não precisa nem estar numa escola. Faz online. Fácil. Prende. Fácil. Agora, unção. Ei, unção. Você tem que levantar de madrugada para orar. Deus te chama, você tem que levantar.
Unção, você tem que ler a palavra de Deus. Unção, você tem que buscar intimidade com Deus. Isso é espiritual. Precisa de um esforço muito maior. Buscar unção. É mais fácil buscar teologia, que é letra. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A inútil teologia não, é importante. Mas não é mais importante que a unção. Porque a unção vai te fazer ter revelação dos mistérios de Deus. Eu tive uma revelação essa semana, claro que eu não vou falar, porque Deus não me permite falar os nomes. Foi uma revelação que eu já tive na minha vida, eu já tive várias. Mas foi a maior. Nós estávamos deitados, eu e minha esposa, apóstolo, não sei que hora era. E daqui a pouco eu fiquei em transe. Eu não sei o que aconteceu, não sei explicar. E Deus me mostrou, falou comigo, de uma pessoa que foi para o inferno. E eu olhei para minha esposa e disse assim, pá, pior que foi para o inferno. A minha esposa olhou com os olhão assim, pior que foi para o inferno. Eu falando com ela. E eu naquele transe, eu disse, e o fulano, o pastor fulano, também vai se não mudar. Eu falei o nome do outro. E eu falei, e a igreja tal vai para o inferno. Eu falei isso para ela, a minha esposa, o que houve? Me assustou. Eu não sei como é que eu estava, minha filha dormia, eu não sei nada como é que foi. Eu estava num transe. E aí eu despertei daquele transe. Aí de manhã eu digo, vou ter que falar para ela o que aconteceu. Então ela pensava que eu estou maluco, né? Aí eu chamei ela e falei, o que aconteceu? Isso. Deus me deu a revelação que a pessoa foi para o inferno. Deus me disse por que foi para o inferno. Deus me disse que a pessoa foi para o inferno para disso. Fui dizendo todas as razões que Deus me deu por que a pessoa foi para o inferno. Se ela acreditou ou não, eu não sei. Agora, por que Deus me deu essa revelação? Não foi para me falar os nomes, para trazer temor para a minha vida. O fato de ser um pastor não quer dizer que você vai para o céu. O fato de ser um músico não quer dizer que você vai para o céu. O que vai levar a pessoa para o céu é intimidade com a verdade. É o compromisso com a verdade de Deus. Isso que vai levar a pessoa para o céu. Não é ser bom. Jesus disse que ninguém é bom. Eu preguei sobre isso. Jesus disse para o jovem rico, ninguém é bom. Só Deus é bom. Ninguém vai ser para o céu porque é bom. Nós vamos para o céu pelo compromisso com a verdade. Então essa mulher agora ela teve uma oportunidade, ela ouviu falar de Jesus. E ela disse, se eu tocar na orla das vestes, isso é um mistério. Se eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curado. Por que ela disse isso? Preste atenção. Porque a mulher era do povo judeu. E o povo judeu, nas suas vestes, preste atenção, é o que Deus quer falar com você nessa manhã. Nas suas vestes, eles usavam na parte de baixo uma vestimenta, uma túnica, cheia de franjas, toda cheia de franjas. E ali naquela franja era amarrado um cordão azul. E cada cordão azul que tinha nas franjas, estava escrito um dos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos estavam escritos nas franjas. Então quando a pessoa andava, ela estava vendo os 10 mandamentos escritos nas vestes delas. Os 10 mandamentos estavam escritos ali. E aquela mulher ouviu falar de Jesus. Jesus andava com os 10 mandamentos escritos nos cordões azuis. Põe outro texto para mim, por favor. O que ela ouviu falar de Jesus? Aqui no outro texto. Olha aqui, Mateus 14:36. Suplicavam-lhes, várias pessoas, que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos que neles tocavam foram curados. A Bíblia, Mateus escreveu que as pessoas, quando Jesus passava, elas suplicavam para poder tocar na orla das vestes de Jesus, onde estavam os 10 mandamentos. E que todos aqueles que conseguiam tocar na orla das vestes ficavam curados. Todos. E a mulher agora, ela ouviu falar disso. Ela percebeu que Jesus não era mais um judeu comum.
Ele não era mais um do povo que levava os 10 mandamentos escritos em cordões azul na orla das suas vestes. Ela entendeu o mistério. Ela entendeu que Jesus não era alguém que carregava os 10 mandamentos. Jesus era o próprio mandamento. Jesus era aquele que criou os mandamentos. E quando ela olhou para Jesus e ela entendeu que Jesus era os mandamentos de Deus, eu quero dizer para você nesta manhã, se você entender quem é Jesus, que você entender este mistério e você tocar nele nesta manhã, a tua vida vai mudar. Os teus problemas vão ficar por terra. É uma oportunidade que você tem nesta manhã de tocar na orla das vestes de Jesus. Ela começou a ouvir falar, olha, tinha um homem lá que estava na aldeia lá, e ele passava, as pessoas suplicavam para tocar na orla dos vestidos dele, e quando tocavam, ficavam curados. Porque não estavam tocando nos simples homens. Estava tocando no próprio Deus, nos próprios mandamentos de Deus. E agora aquela mulher tem a oportunidade. Ela entendeu a revelação, o mistério. Porque ela nunca ouviu que alguém tinha ficado curado por tocar na orla das vestes de um judeu. Todos os judeus usavam os cordões azuis como mandamento. Ela nunca tinha ouvido isso. E agora todos estavam falando que quando tocavam na hora das vestes de Jesus, nos cordões azuis de seus mandamentos, as pessoas ficavam curadas. Aí ela disse, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu ficarei curada. Ela começou a acreditar naquilo. Por que ela acreditou? Porque ela percebeu quem era Jesus, ela teve a revelação de quem era Jesus. Que não era um judeu qualquer. Que não era apenas alguém que carregava os mandamentos. Ele era o próprio mandamento. E ela disse, se eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curado. É a etapa da oportunidade. E não tem maior oportunidade que possa vir sobre a vida de uma pessoa que não seja conhecer Jesus. Porque quando uma pessoa conhece Jesus, mas conhece não de ouvir falar. Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tem gente que conhece Jesus só de ouvir falar. Não tem uma intimidade com Jesus. Não crê no mistério de quem é Jesus. A vez que Jesus é um mistério de Deus. Jesus é um mistério de Deus. O próprio Deus andou nessa terra. O próprio Jesus. O próprio Deus andou em carne nessa terra. E as pessoas não o reconheciam. Ele disse, eu vim para os meus não me reconheceram. Tem pessoas que não reconhecem Jesus. Não sabem quem é Jesus. Não entendeu ainda esse mistério. Então Jesus é a oportunidade que vem sobre a vida das pessoas. Por isso que Jesus não vai voltar sem que todas as nações ouçam o Evangelho. Todos terão a oportunidade. Todos terão. Agora, aqueles que reconhecerem essa oportunidade e abraçarem essa oportunidade, vai vir a terceira etapa na vida dela. Então, a etapa da oportunidade, ela exige algumas coisas. Primeiro, a fé. Crer no mistério. Bom, o Evangelho é mistério. Não viva a letra. O Evangelho é mistério. O Evangelho é mistério. Se você crê nos mistérios, você vai viver os mistérios. Se você não crê nos mistérios, você vai viver letra. Então aquela mulher agora entendeu o mistério, que ele era o próprio mandamento. Ele disse, se eu apenas... Quando você entende quem é Jesus, irmão, não precisa muita coisa. Não precisa você fazer muita coisa. Ela disse, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu ficarei curado. Agora, para isso acontecer, para essa oportunidade se concretizar na vida dela, para ela passar para a terceira etapa, ela tinha que fazer algumas coisas. E aí que entra o problema, tem pessoas que não querem fazer. Ela tinha que ir até onde Jesus estava.
Só que ela era doente, fraca, 12 anos, com uma hemorragia. Tinha a multidão que não ia deixar ela se aproximar. Ela era considerada impura, maldita. Mas naquele momento ela só estava olhando para o mistério. Ela queria aquela oportunidade. Ela queria passar para a terceira etapa da vida dela. Ela não se importava mais com a multidão. Ela não te importa com a multidão, irmão. Quando você ficar pensando o que a multidão vai falar, o que a multidão vai pensar, nada vai acontecer na tua vida de mistério. Tem gente que não quer se expor pelo Evangelho. Tem gente que não quer se expor nem para mudar uma etapa da vida. Não quer se expor. Eu lembro quando eu tinha um jornal, era o Jornal da Bênção. Eu tenho alguns exemplares ali. Esse jornal eu criei ele. E esse jornal tinha uma finalidade, divulgar o que as igrejas faziam em Viamão. Então lá eu ia lá na igreja, lá filmava, o pastor tal, botava lá, tudo de graça, ninguém pagava. E eu andava por Viamão fazendo isso. Eu nem imagino, as pessoas diziam para mim assim, não, mas tem alguém te financiando. Alguém está pagando para te fazer isso. Alguém falava para mim. Agora era uma dificuldade. Por que eu parei com o jornal? Parei porque é hora de parar. Vários anos ele circulou. Aí eu pegava as edições, lá dava 300 para um pastor, dava 70 para outro, e ele distribuía nas igrejas dele. Tudo de graça. Mas era uma dificuldade. A maioria dos pastores não queria escrever para o jornal. Eu dizia, pô, escreve algo para me botar no jornal. Vamos tirar uma foto tua. Não, pastor, foto minha não. Eu digo, cara, qual é o problema de botar uma foto tua no jornal? Não. As pessoas não queriam se expor. No meu jornal tinha minha foto bem grande. No cabeçote do jornal. Eu não estava nem aí com o que eu pensar ou deixar de pensar. Ou você acha que eu tenho alguma ilusão que todo mundo gosta de mim? Ou tenho alguma ilusão que todo mundo vai entender o que eu faço? Não estou nem aí com a multidão. Mas a maioria não queria se expor. Nem de graça divulgava. Está entendendo? Tem coisa que tem preço para pagar. Então aquela mulher, ela estava doente, fraca. Mas ela viu a oportunidade. O mistério, ela entendeu. Ela disse, não, se eu apenas tocar na hora da veste dele, eu vou ficar curada. E ela foi. Porque ela queria ficar curada. O segredo não é o quanto tu quer isso que você deseja. O quanto é que você quer. O que você está disposto a fazer para alcançar o que você deseja. O que você está disposto a fazer? Esse é o grande mistério. Por que alguns alcançam e outros não? O que você está disposto a fazer para alcançar o que você quer? Ela queria ficar curada. Ela disse, eu vou lá. Não me interessa o que a multidão vai dizer. Eu vou lá. Se eu conseguir tocar na hora da veste dele, eu ficarei curada. Porque ela viu que todos que tocavam na hora da veste ficavam curados. E ela foi no meio da multidão. Vários estavam tocando em Jesus, mas não estavam tocando como devia ser tocado. Está entendendo? Tem uma maneira de se relacionar com Jesus que faz com que o mistério aconteça. Todos estavam tocando em Jesus, mas ninguém estava ficando curado. Todos tocavam. E aquela mulher disse que ela veio por detrás. Diz que ela veio vindo por entre a multidão e ela tocou na orla da veste de Jesus. Quando ela tocou, no momento em que ela tocou, a Bíblia diz que no mesmo momento ela sentiu no corpo dela se estancar a hemorragia. E ali veio a terceira fase na vida dela. A terceira fase que pode vir na vida de qualquer pessoa. A fase da vitória. Mas a vitória tem um preço. Vitória tem preço, irmão. Vitória tem preço. Tem que suar, tem que lutar, tem que acreditar. Ela tocou como os outros também estavam tocando, mas só que ela tocou diferente.
porque nela havia uma certeza, ela compreendeu o mistério. Ela sabia que não era mais um judeu apenas, era o próprio Cristo, Filho de Deus. Era o próprio mandamento. E ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ela ficou curada no mesmo momento. E Jesus chamou os discípulos. Claro, Jesus sabia, ele queria ensinar. Lembra que os discípulos estavam numa escola de teologia. 3 anos numa escola de teologia. Jesus não ensinou letra, ele ensinou o sobrenatural, o mistério. Jesus perguntou para ele: quem é que me tocou? Quem escreveu esse texto foi Mateus. Ele estava lá no dia. Estava lá. Quem é que me tocou? Aí os discípulos falaram assim: está todo mundo te tocando, como é que nós vamos saber quem é que te tocou? Está todo mundo te tocando. Jesus está ensinando eles. Aí Jesus disse: não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. O que Jesus está dizendo? O que a gente aprende aqui? Que há diferenças no modo de se relacionar com Jesus. Então, alguém me tocou diferente. Mas Senhor, está todo mundo te tocando? Não. Mas alguém me tocou diferente, porque eu senti sair poder de mim. Eu senti sair poder de mim. Ensinando os discípulos. E aí veio a mulher curada. E a Bíblia diz que ela relatou toda a verdade para Jesus. Quer saber que verdade ela relatou? Quem quer? Diga: eu quero. Eu não sei. Mas ela relatou algo para Jesus. Toda a verdade. Ela tinha uma verdade na vida dela que ela não contava para ninguém. Irmão, você pode não contar as coisas do teu pastor. Tem coisas que você nem deve contar mesmo. Você não deve contar. Tem coisas que você não deve contar para o apóstolo. Você não quer contar, não conta. Tem coisas que você não conta para tua esposa, para o teu marido, para ninguém. Agora, para Jesus você tem que contar. Se você não contar para Jesus, não vem a terceira etapa da tua vida. Aquela mulher veio e contou toda a verdade para Jesus. A verdade da vida dela. Contou tudo. E Jesus disse para ela assim: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Ah, pastor, mas os outros estavam tocando, não tinham fé? Não, a que ela tinha. Porque a fé que ela tinha atraiu a presença de Deus para a vida dela. E ela foi curada. Existe uma fé, uma crença nos mistérios de Deus, uma revelação de Deus, que faz com que a presença de Deus venha para a vida de uma pessoa. E quando a presença de Deus vem para a vida de uma pessoa, a vitória é certa. Então, como é que eu tenho que relacionar com Deus? Como essa mulher fez, crendo nos mistérios. Não ser como os outros. Ela era diferente, ela creu diferente, ela tocou diferente. E veio a etapa da vitória na vida dela. Essa etapa da vitória é a etapa que Jesus quer que todos cheguem nela. Jesus quer que todos tenham vitória na sua vida. Jesus não se agrada de ver uma pessoa padecendo, sofrendo, batendo de porta em porta, enquanto ele está batendo na porta da pessoa, mas a pessoa não abre. A pessoa não abre. E a pessoa ouve a pregação e vai numa igreja, e sai de uma, e vai para outra, e vai para uma, e vai para outra, e Jesus batendo na porta. E ela não abre. E as pessoas não entendem o mistério. Não é a multidão que vai fazer diferença na tua vida. Não importa se a igreja que tu está tem 20 mil membros. Não importa se é uma igreja que tem 30 membros. Se é uma igreja que tem 4 membros. Não importa. Isso é pessoal. A busca do mistério de Deus é pessoal. Havia uma multidão tocando em Jesus, mas só uma foi ali e tocou diferente e teve vitória. O reino de Deus, a busca da intimidade com Deus é pessoal. Isso é pessoal.
Eu tenho a minha maneira de me relacionar com Deus. A apóstola tem a dela. Eu prefiro a minha. Que a dela. Às vezes eu acordo às 4 horas da madrugada, eu olho para a cama e cadê essa moleque? Aí eu digo assim, essa mulher fugiu, abandonou, que foi arrebatado eu fiquei, o que houve? Aí eu olho, acendo a luz ali, ela está orando aqui no pátio, clamando a Deus. É a maneira dela se relacionar. Eu tenho a minha. Está entendendo? Eu não tenho que ser igual a ela. Eu não tenho que tocar na orla como ela toca. Eu tenho que ter a minha maneira de tocar. Eu tenho que ver Jesus como ele é para mim. Eu não posso querer que ela tenha as revelações como eu tive nessa noite que eu fiquei em transe. Essa é a minha relação com Deus. Isso é o que eu falo com Deus. Eu digo para Deus, Deus, eu quero que me dê revelação do reino. Eu digo, Deus, eu não posso cuidar de famílias espirituais se eu não tiver revelação do mundo espiritual. Eu quero revelação do mundo espiritual. Eu me relaciono com Deus assim. E aí ele dá a revelação. Está entendendo? Mas você tem que ter uma maneira de se relacionar com Deus. Você não pode ser como os outros. Querer fazer como os outros fazem. Aquela mulher, ela foi e ela disse, se eu tocar na orla dele, das vestes dele, eu vou ficar curado. Porque ela ouviu falar. Tem gente que ouve, não adianta. Tem gente que ouve testemunho de cura. A pessoa vem e conta que foi curada, mas a pessoa, ela acha que na vida dela não vai acontecer. A pessoa fala que prosperou, mas ela acha que na vida dela não vai acontecer. Está entendendo? Ela vê um irmão chegar na congregação, não saber ler um texto da Bíblia, daqui a pouco o irmão é um pregador. E ela está, mas com isso nunca, comigo isso nunca vai acontecer. Pessoa, entendeu? Irmão, quem escolhe as pessoas são Deus. Você acha que eu escolhi Joel agora? Fui eu? Você acha que fui eu? Faz horas que Deus vem falando comigo a respeito de Joel. Não falei nem para minha esposa. E Deus falou outras coisas também. E eu digo, tá, agora vamos ver. Deus falou. Agora vamos botar ele para pregar. Quem vai fazer a caminhada dele agora é ele. Ele vai fazer a caminhada dele. O que Deus tem preparado para ele, está preparado. Agora vai chegar até ele, vai depender dele. Não tem que ser igual a ninguém. Eu não tem que ser igual a ninguém. Não tem que pregar igual a ninguém. Tem que pregar como Deus comanda tu pregar e pronto. Está entendendo? Não temos que ser igual. Ninguém tem que falar como eu falo, como o Gabriel fala, como o pastor Wagner fala. Não. Se eu fosse escolher, fosse escolher uma maneira de pregar, eu queria pregar que nem o Wagner. Eu acho legal, eu queria pregar que nem o Wagner. Mas não é a maneira que Deus mandou pregar. Primeiro, eu sou um líder. Eu tenho que falar coisas que Deus manda falar e pronto. Vou ter problema? Vou. Tem gente que não aceita o que eu falo. Mas aí vou deixar de falar? Não, vou falar. Está entendendo? Vou falar. Porque tudo que vem de Deus vem para o bem das pessoas. Eu tenho que acreditar nisso. Que mesmo que uma palavra pareça dura, ela vem para o bem das pessoas. Quantas vezes tu falou duro com teu filho? Falou para o mal? Você falou que queria o mal para ela? Para teu filho? Não, você falou para o bem. O filho pode não entender no momento. Mas a gente fala porque a gente quer o melhor. E Deus fala conosco coisa que às vezes nós não gostamos de ouvir. Eu já contei, né? Eu me lembro uma vez há anos atrás. Eu estava cuidando de uma igreja lá na Tuga Batista. E eu passava por uma loja e tinha um terno. Era um terno assim, ele não era amarelo, era um terno bonito, assim, uma cor bonita. Eu olhava aquele terno, pá, coisa linda esse terno. Eu digo, pai, eu vou comprar esse terno aí. Eu me imaginava no culto, pregando com aquele terno e tal. Passou um mês, eu não consegui comprar. Aí chegou um dia que eu comprei o tal de terno. Comprei o terno. Aí eu ia pregar, lá na Tuga Batista. Aí, estou me arrumando pro culto, botei o terno, olhei assim no espelho, tô bonitão, né? Olha só, você é o cara hoje, né? Aquele terno bonito que tanto eu queria. E eu estou falando comigo mesmo, achando que sou eu que estou ouvindo. Mas eu estou bonito. Quando eu estou falando, Deus
falou aqui. Tu está nu. Não, terno bonito, tu tá nu. Naquele dia eu não entendi aquilo. Até achei que era o diabo, de sai, diabo. Que nu, um terno bonito desse. Mas eu estava nu. Por que eu estava nu? Depois eu entendi. Porque eu estava buscando agradar a minha carne. Não que a gente não possa usar roupa bonita, deve vir com a melhor roupa que você tem no corpo. Põe a melhor roupa que você tem. Não era assim que você fazia quando ia pro baile? Eu lembro quando eu ia pro baile. Bom, eu era ridículo. Eu era endemoniado e ridículo. Eu gostava de usar macacão. Aí eu tinha um macacão todo branco, de cima a baixo. Eu nunca me esqueci, eu fui numa galeria, caro pra caramba. Comprei aquele macacão, todo branco. Eu vinha a 1 quilômetro e todo mundo sabia que era eu, aquele macacão. Eu tinha um de cetim, macacão de cetim, não acredito no troço desse. Tinha um macacão inteiro, o barco tá inteiro de cetim. Só tinha macacão. Chegava no baile e achava que era o cara, né? Ridículo. Só que quando a gente vem para Jesus, a gente acha que não precisa se vestir bem de qualquer jeito. Bem de, não vem para a igreja de bermuda, pelo amor de Deus. Aí vem lá chegando. Bom, aqui nem falar. Se alguém subir aqui no altar de bermuda, na frente de todo mundo, eu mando descer. Depois vai ficar bravo comigo, tem embora, vai, mas eu mando descer. Por quê? Porque eu sempre aviso. Ninguém vem para o altar de bermuda. E você, irmão, que vem para a igreja, não venha de bermuda, irmão. Uma calça, pelo menos, para vir para a igreja. Você vem para a casa do rei, você vem adorar o rei, você não está na praia. Tem igreja na praia, eu já preguei igreja na praia, todo mundo estava de bermuda, todo mundo trabalhava até as 9 horas, o culto começava às 9 da noite. Todo mundo trabalhava na praia, só o pastor que ficava de calça. Todo mundo vinha direto do serviço e do culto. Mas aqui não. Pode vir de bermuda, daqui a pouco você vem de shorts. Eu fiz uma excursão uma vez para a praia, para o batido, nunca mais fiz. Porque não dá, irmão. Não dá liberdade, não dá. Tinha um irmão que estava de sunga. Pô, de sunga, cara. No meio das irmãs, tudo, se achando tal, grandão, forte, de sunga. Fiquei olhando, falei, que miserável, cara. De sunga. Pô, cara, é dose, né? Então na igreja, mas não vem de bermuda para a igreja. Vai na frente de um juiz do mundo, de bermuda numa audiência, para você ver. Vai. Eu tive uma causa contra a empresa Viamão, contra um motorista que não acreditou que eu tinha 65 anos, eu parecia que tinha 25. Aí o cara me humilhou, fez eu mostrar um monte de coisa, aí eu botei ele na justiça. Chegou no dia lá, sabe como é que ele foi? De bermuda. Só que a juíza disse? Mandou ele sair da sala. Mandou ele sair, ficou só o advogado, mandou ele sair, cara, não admitiu de bermuda na audiência. Vai na frente do juiz de bermuda para você ver. Mas na casa de Deus as pessoas querem vir de qualquer jeito. Ah, Deus entende tudo. Claro que Ele entende. Ele entende mesmo. Ele entendia que eu estava nu. Embora eu achava que estava bonito. Ele entendia que eu estava era nu. Ele entende tudo. Põe o melhor que você tem. Não precisa ter novo. Mas algo respeitável para ir na casa de Deus. Algo respeitável. Pode andar de qualquer maneira. Pensa, e a pessoa que eu sou teu pastor. Pensa bem. Aí você está no supermercado com o teu vizinho. Aí chega lá uma foto no Silmar, de bermudinha, uma camisetinha regata, polarzinho. Chego lá. Você tem coragem de dizer para a tua vizinha, esse é o meu pastor? Eu não teria. Está entendendo? Nós temos que entender quem é Jesus, o que é ser servo de Deus. Não é legalismo. É bom, você vai para a praia, deve ir. Acho que ninguém gosta mais de praia que eu. Vai, mas eu vou para a praia, eu vou de bermuda, tomo banho de bermuda. Ah, pastor, nem uma sunguinha, imagina eu de sunguinha. Todo mundo vai correr da praia. Com uma bermuda, entendeu? Mas tem irmão que não. Irmão tem 60 anos, acho que tem 20. Usa uma roupa que não tem nada a ver mais com ele. Não tem coisas que não tem nada a ver conosco.
Pessoal, eu aqui, com a calça de brim cheia de rasgão. Olha, eu acho bonito essas calças. Acho bonito o Nicolas. Acho bonito o Diogo, que são jovens. Não pra mim. Tá entendendo? Não pra mim. Tem coisas que a gente tem que, se tocar, né? Pô, não posso usar mais essa roupa, eu tenho 70. Pensou? Vou chegar aqui, entrar aí com a calça de brim toda rasgada, todo malandrão. Você vai olhar pra mim e o pastor tá fora da casinha. Pastor, tá entendendo? O reino de Deus, a gente tem que entender. É sério. Se a gente quer que uma nova etapa venha sobre a nossa vida, a etapa da vitória, tem preço para pagar. Tudo tem preço para pagar. Por que eu falei dos músicos aqui? E não é só os músicos, os obreiros, todos tem que ser fiéis. Tem que ser. Se a pessoa não quer ser, amém. Mas aqui tem que ser. Você gostaria de ter um pastor infiel? Não. Você gostaria que eu fosse infiel? Você estaria aqui? Não, eu tenho que ser exemplo para você. Eu tenho que pagar esse preço de ser exemplo. Tem coisas que eu posso fazer e coisas que não posso fazer. A gente tem que ter limites na nossa vida. Nós fomos no macro. No macro, a semana passada, um atacadão que tem aqui em minha mão. Aí a Rosângela gosta de comprar um negócio assim que é bem galeto, que vem congelado. Aí dura um mês para nós. Aí ela põe ali, ela vai fazendo aos poucos. Nós fomos lá comprar. 119 era a caixa. Compramos e ela comprou mais umas coisinhas ali. E passamos no caixa. Chegou no caixa, no macro ali, sei que deu problema lá com o CPF, o que foi. Tá. Aí quando solucionaram ali, saímos. Quando nós estamos saindo no pátio do macro, indo pro carro, aí eu peguei a nota. Olhei a nota, R$60. Eu digo, ué, tá errado isso aqui. Só o frango era 119, como é que esse negócio aqui está 60? Aí tô olhando, vou voltar lá. Aí voltei lá no caixa. Aí tinha umas pessoas assim, eu digo, quanto é que deu aqui? Ele 60. Eu digo, não, tu te enganou, cara. Tinha um frango ali, ó, tu não anotou o frango. Ele disse, eu não anotei o frango e tal. Aí passou o frango na caixa. Aí uma outra caixa que estava ouvida assim, olha, isso é raro, hein? Aí eu disse para ela assim, olha, eu não acho que seja tão raro, eu disse para ela, só que cada um estabelece limites para a sua vida. Eu estabeleci limites para a minha. Se fosse há uns anos atrás, 50 anos atrás, eu saía correndo. Saía correndo para ver se não estava me olhando. E já botava dentro do carro e ó. Só que esse tempo passou, né? Eu tenho que ter limites. A gente tem que entender certas coisas. Primeiro que eu estava com a minha esposa. Já pensou? Eu digo para ela, Rosângela, de graça, 119, de graça, hein? O que será que ela ia pensar? Hoje, me vendo aqui pregar. Ela não ia dizer, mas ia pensar assim, esse meu marido é um sem vergonha. Está lhe falando de fidelidade, disso e daquilo, mas quando lá, deu oportunidade lá do 119, lá, ele saiu correndo. Está entendendo? Os filhos. Nós temos que ser exemplo. Temos que estabelecer limites. Não é ser perfeito, mas estabelecer limites. Tem coisas que nós não podemos fazer mais. Não devemos fazer mais. Tem pessoas olhando para nós. Teu marido olha para ti. Tua esposa olha para ti. Teus filhos olham para ti. Qual é o exemplo que você está dando para eles? É isso que vai contar. A maior glória que eu tenho na minha vida, a maior glória que eu tenho na minha vida são meus filhos e a minha esposa. Nenhum deles pode falar em dignidade de mim. Nenhum. E já tive oportunidade. Uma vez um líder chegou para mim e disse assim, pastor, tu é administrador financeiro da igreja, tu que põe o dinheiro no banco, tu que... Pastor, olha, eu preciso fazer tal coisa, tu não pode ser contra mim, tu pode comprar terreno para os teus filhos, tentou me corromper. Eu disse para ele, pastor, abre o líder, abre o carro que eu vou descer. Não, mas abre o carro que eu vou descer. Agora imagine. E eu digo, não, tudo bem, se eu faço o que eu quiser, eu vou fechar minha boca, fazer conta que eu não estou vendo nada. Comprava terreno para meus filhos. Agora imagina meus filhos vão ver essa live aqui, ficar lembrando, era meu pai lá, ó, pregando lá. Mas o terreno que ele comprou foi tudo corrupção. Se vendeu por terrenos. Está entendendo? Está entendendo?
Tem coisa, irmão, que tem mais valor do que qualquer outra coisa. Porque nós não respondemos apenas por nós mesmos. Nós podemos ser um tropeço para a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, por causa da nossa infidelidade. Porque não estabelecemos limites para a nossa vida. Não é ser perfeito, irmão. É estabelecer limites. Tem coisas que não dá mais. Tem coisas que não é mais para nós. Não deveria ser para ninguém, mas para nós não deve ser. Então Deus, Ele quer trazer para a tua vida a etapa da vitória. Vitória, chega de sofrimento, chega de estar batendo de porta em porta, chega das coisas não dar certo, começa a olhar para Jesus, vai começar a mulher, eu vou tocar, se eu tocar nele, se eu ver ele diferente, se eu consagrar minha vida, as coisas vão dar certo. Eu profetizo nesta manhã, que amanhã que a vitória vai vir para a tua vida, vai ser o fim de você ficar batendo de porta em porta, de emprego em emprego, não conseguir crescer espiritualmente. O Senhor manda te dizer: chegou o tempo da tua vitória. Quem crê nisso fica em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Quem sabe você entrou aqui e você está vivendo uma etapa onde as coisas não dão certo. Você tem um sonho, você tem um objetivo, você já tentou muitas vezes. Eu quero dizer que Deus está vendo todas as suas tentativas. E nessa manhã Ele te trouxe aqui para te revelar um mistério, que nele tu pode ser vencedor. Nele tu pode chegar na etapa da vitória para glorificar o nome dele. Você está disposto a isso? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se eu abrir a porta, se alguém abrir a porta, eu entro e cearei com ele. Jesus está dizendo: eu estou batendo na porta da tua vida. Eu quero trazer um tempo de vitória. Eu quero trazer um tempo de coisa boa, de bonança. Você vai alcançar o que você nunca alcançou. É chegado esse tempo, e nessa manhã você tem essa oportunidade de tocar nesse Jesus que pode trazer uma nova etapa na tua vida. Fecha teus olhos, começa a falar com Deus. É o momento agora de você falar com Deus. Você vai ter 1 minuto para falar com Deus. Agora. Viva sente que sempre o que é o momento de você falar com Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e sairei. Cearei com ele. É o tempo da tua vitória. É o tempo de uma transformação completa na tua vida. A vitória que você sempre sonhou. Ela está à porta. Basta você dizer: se eu buscar Jesus, se eu tocar em Jesus, se eu começar a ver Ele de modo diferente, se eu começar a ver Ele como Ele realmente é, eu terei vitória. Santo Deus. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. Tudo de Deus no Messias. Novamente, levante a sua voz e diga: declara, tu és. Aquela mulher esperou e ela alcançou. Santo de Deus, há uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Há uma presença de Deus aqui que nessa manhã pode transformar a tua vida. Uma presença que pode te trazer vitória. Diga para Ele que você tem esperado por esse momento. A fonte da vida que me encontrou. Os pastores vêm aqui na frente. Vamos orar pelo povo, pastores do seu pé. Aleluia.
Deixa a mão desse lado aqui. Quando ouvi a sede que havia